junho, para os arianos, eles começam muito reservados, muito calados. Vocês estão assim... quando essa carta aparece, a gente fala que a pessoa está assim, muito quieta, muito reservada, buscando dentro de si o que poderia melhorar, quais são os seus valores. Em muitos casos ele indica até o celibato. A pessoa está assim, querendo esclarecer uma situação, não sabe como. Muitos tentando fugir. Sabe quando você fica socialmente passando uma imagem, querendo mostrar uma coisa que você não é, querendo mostrar uma alegria que não tem? Então, ao invés de fazer isso, vocês resolveram ficar mais quietos, ficar mais reservados. E aí, pensando muito na questão de amor e desejo, não é só casamento, não é só um relacionamento, mas o que na verdade significa você gostar de alguém, você se relacionar com alguém. E aí, na casa dos valores, né, e aí a gente vai estar falando do dinheiro e também quais são os seus valores, o que é importante para você. Ele mostra a carta do Sol. Então, eu diria que nesse momento, né, de preocupação com o trabalho, com dinheiro e tudo, é uma boa carta, porque ela está trazendo a informação de que existe a possibilidade de um ganho aí chegando, que você não está esperando, e ao mesmo tempo ele mostra que você está clareando, está entendendo quais são os seus valores, está compreendendo o que é importante para você. E aí ele diz assim, ainda muito incerto, ele fala de um momento muito mental, pensando, e fala assim, muitas pessoas não estão querendo abrir mão de algo por frustração, por decepção, e querer segurar alguma coisa que já foi, que solta para poder entrar um novo, solta para poder vir alguma coisa diferente, um novo momento. Vocês estão buscando realização, e realização em todos os sentidos, não é num lado só da vida. Na comunicação e no meio ambiente, ele fala, né, que vocês estão assim muito sem ação, muito sem movimento. E aí a carta recomenda, mesmo que você tenha medo, a carta mostra que você está ponderando e examinando as coisas, extremamente desiludido em função de um amor, de uma pessoa que você considerava muito, como se fosse sua alma gêmea mesmo. E aí a carta diz assim, é como se você tivesse sem se comunicar, sem saber o que falar, e sem ação. Então o que a carta diz é, quando você faz um movimento, mesmo que ele esteja errado, a energia consegue movimentar e levar para o lado certo. Mas quando a gente fica muito parado, muito indeciso, aí não tem como resolver. Então vamos lá, Ariano, faz um movimento aí que vai te ajudar bastante, né? Na casa, no lar, com quem você mora, e essa casa também ela indica a minha intimidade, como eu tô lá dentro. Ela mostra assim, é uma carta ligada à paixão, é uma carta ligada assim a muita raiva, né? Mas também fala da pessoa querer alguém perto, querer um relacionamento de verdade. Existe uma busca, apesar de muita inquietação, né? Os arianos eles estão querendo tomar a rédea da própria vida, muitos vão querer sair da casa do pai, muitos vão querer tomar o próprio rumo. E ele fala assim, esse nervosismo, ele está muito assim, na questão de querer realizar, de querer viver um amor, de querer encontrar um par. E na casa seguinte, ele diz assim, existe a possibilidade sim de entrar uma pessoa rapidamente na sua vida, de uma forma inesperada, e para aqueles que já estão num relacionamento, acontece uma modificação nesta relação, e é uma modificação para melhor, vocês estão numa energia boa para se relacionar.
A carta indica, ainda com a autoestima muito ruim, ainda muito confuso, precisando ter independência de um relacionamento que está te prendendo, que você está de quatro, que você não para de lembrar, não para de pensar. E ele fala assim, é um momento de deixar o passado ir, para poder entrar uma coisa nova. No seu trabalho, no seu dia a dia, mostra a possibilidade de uma aliança, sim, uma carta bonita aqui. E aí, ela pode significar assim também, no seu meio de trabalho, você conhecendo alguém, apesar de que com essa dificuldade que a gente está vivendo de só trabalhar em casa, né? Mas ele mostra uma estrutura, como se você tivesse agora, depois de avaliar todos os seus valores, seus pensamentos, você consegue se reestruturar, você consegue entender a questão financeira, que aqui ele mostra e lá ele também mostra que o dinheiro vai ter uma entrada aí. E aqui fala, olha, existe a possibilidade do retorno de um antigo relacionamento para alguns, para outros entra um relacionamento rapidamente, é uma coisa que vai acontecer assim, de uma hora para outra. E aqui, sabe, eu queria lembrar, aliás, eu preciso falar isso em todos os vídeos. O tarô, se vocês perceberem, em alguns meses, ele repetindo o mesmo assunto, é porque a gente não conseguiu viver aquela energia ainda. Uns conseguiram e outros não. A leitura de tarô, normalmente, ela abrange 6 meses para trás ou para frente. Então, dependendo da sua história, dependendo do que você está vivendo, você vai perceber a coisa acontecendo e muitas vezes não é dentro desse mês. Ela demora um pouquinho para ocorrer. Você tem que procurar, assim, as coisas que eu estou falando, se você se identifica, quanto tempo atrás algumas já aconteceram, para que você se localize daqui para frente o que vem, tá bom? Então vamos lá. Na casa do outro existe a possibilidade de um novo início, alguém aparecendo, ou o retorno do passado chegando. Vai trazer muita satisfação, muita alegria. E assim, é uma pessoa que provavelmente esteja saindo de uma situação ou esteja querendo sair de uma situação que não aguenta mais, tá? Na casa das transformações, aqui mostra, assim, querendo mudar, mas muito estressada, muito nervosa, muito agitada, muito reativo. E aí a carta diz, existe uma proteção espiritual, nos seus momentos de crise, perceba que tem um apoio espiritual aqui, apesar de você sentir que a responsabilidade é muito grande, você está tomando a rédea da sua vida, buscando andar com as próprias pernas, e aqui fala que existe uma ponderação com relação ao trabalho. Quanto eu trabalho, quanto eu recebo, se é isso mesmo, se eu devo continuar por aí, tá? E aí mostra, assuntos de justiça não estão favoráveis. Na questão de estudo, para alguns que ainda estão estudando, também existe é como se fosse assim, uma energia de abrir mão, de não estudar mais, cansou dessa coisa só fechada, sem o grupo, sem os amigos. E aqui mostra a necessidade do movimento. Lembra que eu comentei na terceira casa, no meio ambiente, a coisa muito parada, muito sem ação? Aqui, outra vez ele pede, levante, faça um movimento. A espiritualidade está pedindo que vocês façam algo para que ela possa mover em prol e mover concretizando o objetivo de vocês. Existe a possibilidade aqui de uma troca, uma compra e venda de imóveis, alguma coisa que mexa com papéis, tá? Na casa do trabalho, ele fala assim, é uma tentativa de acomodar uma situação, mas que eu, na verdade, gostaria de mudar, de sair dela. Mostra, inclusive, uma acomodação
com relação a amigos, a pessoas que eu já nem quero mais estar perto. Eu estou avaliando, eu estou fazendo escolhas, né? Nas pequenas coisas. Quem são os amigos que vão continuar próximos a mim? Quem eu vou abandonar, não quero mais? Existe uma luta interna por essa escolha. O ariano percebe que tem que fazer esse movimento, mas ele está de alguma forma freado, ele está de alguma forma quieto, com muita incerteza na ação que vai precisar tomar. Mas aqui, olha, outra vez a carta indica, vai ser necessário uma escolha. E é um projeto a médio e longo prazo. Vocês vão, perceber que a escolha vai ter que acontecer. Provavelmente seja no âmbito profissional. Você está, fragilizado, mas também pensando muito no patrimônio. Mas olha, a partir dessa escolha, a partir do momento que você resolver fazer algo em prol da sua vida e usando tudo isso que você avaliou, você vai ver que firmeza e que situação interessante você vai adquirir de estrutura mesmo na sua vida, de ser sábio nas suas escolhas. E ele fala, é como se você pressentisse uma pessoa que não é para você confiar. Por alguma situação, algum acontecimento, alguma fala, você pressente que tem um amigo que não é confiável. E aí a carta diz, uma preocupação com relação ao trabalho, em como eu vou me sustentar e sustentar as pessoas que dependem de mim. Fala também de uma figura masculina que tem condição financeira melhor do que a sua. Então, se você for uma mulher, você vai estar pensando nessa característica de homem. Se for um homem, a gente pode estar falando num chefe, numa preocupação de trabalho, ou até num amigo que você pressente que não é tão amigo assim. E ele fala que você está muito na defensiva. Essa situação está muito ainda na sombra, você ainda não consegue perceber claramente. Mas na hora que você for lá para dentro e conseguir avaliar a situação que você está vivendo, você vai descobrir cada passo do que a gente está falando, tá bom?